Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Eu quero me valer dessa ministração para fazer a minha prece ao Senhor a respeito desse momento e daquilo que vocês vão viver aqui todo esse final de semana. A canção diz que quando o vento soprar, tudo vai se mover. Eu não tenho habilidade técnica e nem conhecimento de causa para falar a respeito dos velejadores, mas eu tenho a ligeira impressão que os que velejam e os que fazem uso de um barco à vela, eles quando encontram uma grande ventania e estão em alto mar, é natural que se abram as velas do barco e de alguma maneira com algum instrumento, que eu não sei precisar exatamente o nome, mas talvez seja um leme, eles vão direcionando o barco, ou seja, eles usufruem do vento para direcionar o barco e chegar ao destino aonde eles planejam chegar. O vento é o mesmo, bendito seja Deus. A única questão é que hoje, diferente dos velejadores, nós não queremos usufruir do vento para darmos a direção aonde nós queremos chegar. Nós queremos abandonar o controle do barco para que o vento sopre e nos leve para o lugar onde Deus quer que nós cheguemos, irmãos. Essa é a grande questão para aquele que um dia aceitou Jesus e aquele que um dia teve um encontro pessoal com Ele. Nós, por vezes, estamos mais interessados em usufruir daquilo que Jesus está nos dando do que propriamente sermos direcionados por Ele. E o vento que sopra sobre nós desde a manhã de hoje nesse encontro não é um vento para usufruto dele, mas para a direção da nossa vida. Se Jesus está soprando, ele está dando condições, sim, mas ele não quer que o controle, que o movimento, que a direção seja nossa. Ele está soprando para nos levar exatamente onde ele quer que nós cheguemos. Então, o meu convite para você essa manhã é: não usufrua do vento. Deixe que o Senhor te leve para onde ele quiser te levar. Solte o controle do barco. Eu não sei se o nome é leme, se alguém for velejador e tiver conhecimento de causa, me corrija, por favor, mas se a palavra certa for o leme, eu peço a você, solte o leme hoje. Solte o cabo da nau, como a canção antiga que a gente cantava, não é verdade? Solte o cabo da nau e deixa o vento de Jesus te soprar e te levar para onde ele quer que você chegue, irmãos. Eu acho que essa eu acho que esse talvez é o maior desafio que a gente tem nessa manhã de hoje. É soltar o leme e deixar que o vento nos leve para onde Jesus quer que nós estejamos. Veja que vocês estão diante de um retiro de aprofundamento espiritual, onde em diversos momentos vocês vão, nas reflexões que acontecerão aqui, fazer um caminho entre o que foi dito no Antigo Testamento e enxergar isso acontecendo no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, prefigurando a Jesus, que é a razão pela qual nós estamos aqui. E todas as coisas fazem sentido, todas as coisas se encaixam, todas as coisas foram um dia ditas para que se cumprissem em Jesus. Nesse segundo momento, irmãos, certamente seria o terceiro na ordem, mas eu sou o operário da última hora, então vim render um irmão que estaria aqui fazendo a pregação dele, mas a nossa reflexão para esta hora está em torno de uma pedra. Pedra que no Antigo Testamento foi sinal de sustento, foi sinal de sede saciada, foi sinal de direção, e que no Novo Testamento se torna o próprio Cristo, que é a pedra angular. Aquele que dá base, dá sustentação, e aquele que, acima de tudo, dá razão pela qual nós caminhamos. Mas veja que os textos que nós vamos usar para refletir a respeito dessa pedra, para refletir a respeito do próprio Cristo, são textos que vão nos levar a uma reflexão que talvez nos confronte essa manhã. Essa é a verdade. Porque, veja, em todo o aprofundamento espiritual, é importante que nós ouçamos palavras que nos colocam numa situação de conforto, numa situação de paz, gozo e alegria.
Mas para que seja eficaz tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui esse final de semana, a palavra do Senhor precisa nos confrontar, precisa de alguma maneira ferir o nosso coração. A palavra de Deus precisa de alguma maneira abrir uma brecha no seu peito, porque a própria palavra diz que aquele que fere é aquele que tem poder também para fechar a ferida. A palavra nos diz que a palavra ela é como uma espada de dois gumes, uma espada que entra e ela dilacera e ela destrói todas as coisas, mas a mesma palavra que reconstrói. Então entenda, essa palavra precisa colocar você em confronto nessa manhã, precisa te fazer olhar exatamente para como está a sua vida. E no livro de Números, no capítulo 20, essa então é a nossa primeira reflexão e eu queria convidar você a abrir esse texto. Números capítulo 20, nós vamos ouvir falar da pedra. A pedra que sacia a sede dos homens, mas a pedra que em primeiro momento é um sinal grandioso de confusão entre eles. Números capítulo 20, versículo a partir do 1. Enquanto você encontra o texto de maneira muito educada, eu quero me apresentar, dizer quem sou para que nós sigamos a reflexão. Então, como os irmãos disseram, eu me chamo Anderson. Sou da cidade de Carapicuíba, bem próximo de vocês, casado com a Fabiane, tenho 2 lindos filhos comigo, a Ana Beatriz e o Benjamin, a Ana com 13 anos e o Benjamin com 8 anos de idade. Sou membro de grupo de oração assim como você e busco todos os dias estar um pouco mais perto de Jesus para que no momento em que Ele volte ou no momento em que eu vá, nós tenhamos um encontro definitivo e eu possa passar a eternidade com Ele junto na glória. Qualquer coisa além disso é dispensável ao meu respeito, amém? Qualquer coisa além disso aí dispensa, irmãos. Números capítulo 20, versículo a partir do 1. Quem achou, diga achei. Achei. Quem não achou, diga não achei. Ipa! Números é o 4º livro da Bíblia. Pronto, aqui ó, instrução perfeita. 4º livro, vem do começo, 4º livro da Bíblia. O texto vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no 1º mês. O povo ficou em Cádiz, ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivesses perecido como nossos irmãos diante do Senhor, porque conduzistes a assembleia do Senhor a este deserto para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes para esse péssimo lugar em que não se pode semear e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e nem tampouco água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara, convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Versículo 9. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante dos rebeldes, aliás, diante do rochedo, disse-lhes Moisés: Ouve, rebeldes, acaso faremos nós brotar a água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Palavra do Senhor. Quero te convidar a aplaudir essa palavra, porque é uma palavra de Deus para mim e para você, irmãos. Veja que
é preciso que nós caminhemos nesse texto desde já, para entender aonde Deus quer nos levar a respeito da água que verte, aliás, da pedra que verte água e sacia a sede dos homens. Nós estamos diante de um lugar chamado Meriba, perto de uma cidade massa, talvez esses termos sejam de recordação de vocês. Nós escutamos o salmista dizer: não fecheis os corações como em massa no deserto. Um lugar onde no alto deserto o povo se sente frustrado e o povo se sente como que enganado por Moisés e Arão por terem saído do Egito. Veja, é um povo que vivia escravizado, um povo que não tinha direito de se expressar, mal tinha o que comer, mal tinha o que beber e ainda vivia como escravo. Num dado momento, encontra alguém que podia ser uma resposta de liberdade para si e para todos os outros, e entende que era o momento de sair das garras do faraó do Egito e ir em direção a uma terra, então, que seria a terra prometida, uma terra que manaria leite e mel, uma terra em que aqueles homens desfrutariam de alegria, de paz e de gozo. E entenda que, ao saírem, então, das garras do faraó do Egito, esses homens se deparam com o deserto. Se deparam com um lugar hostil, se deparam com um lugar onde não havia condições de se plantar e nem de se colher, se deparam com um lugar onde a terra era estéril, onde não era possível fazer absolutamente nada, e o pior de tudo, um lugar onde não havia água para saciar a sua sede. Primeira atitude daqueles homens que tinham acabado de sair das garras do faraó do Egito, a primeira atitude daqueles homens e daquelas mulheres que haviam acabado de passar por um processo de libertação, era olhar e julgar tudo o que estava acontecendo à sua volta. Mas não com o olhar daqueles que acabaram de ser alcançados pela graça de Deus, mas com o olhar daqueles que esperavam já receber a recompensa de forma imediata. Veja, há um grande problema e a necessidade de uma reflexão muito importante desde já, na minha e na sua caminhada de reflexão nesse final de semana. Nós estamos diante de um retiro de aprofundamento espiritual em que, por consequência desse retiro, Deus pode de maneira grandiosa nos abençoar. Amém ou não, irmãos? Só que nós precisamos entender que mesmo com o interesse de nos abençoar, existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. Uma responsabilidade que precisa ser, além de cumprida, precisa ser respeitada e precisa ser olhada todos os dias. Porque, veja, a graça de Deus que um dia Ele prometeu derramar sobre a nossa vida não acontece de acordo com o nosso tempo e nem nos nossos moldes. Por vezes Deus promete fazer algo na nossa vida e Deus tem um tempo oportuno para cumprir todas as coisas. Já o nosso tempo, diga-se de passagem, quase que sempre é imediato. A gente quer deitar hoje com o planejamento de ser abençoado por Deus, se cobrir com o nosso edredom quentinho e quando a gente levantar no outro dia seguinte, antes de abrir as cortinas do quarto, a gente quer ver nos pés da nossa cama um presente num celofane vermelho com um laço amarelo, os anjos em volta piscando igual uma árvore de Natal e os céus gritando: o seu presente e a sua bênção chegou, aleluia! A gente deitou ontem e quer receber hoje, glória a Deus! Mas é assim que acontece na vida do homem e da mulher que serve a Deus, sim ou não? Não, não é assim não. Não é assim não. Diga-se de passagem, senhor Jair, não é mesmo, mas não é mesmo. Tem gente que começou a caminhar 20 anos atrás e não viu o celofane vermelho, o laço amarelo e os anjos piscando na beira da cama. E a gente precisa compreender que se Deus disse que faria algo pelo seu povo, se Deus disse que faria algo por cada um de nós, independente do tempo que isso leve para acontecer, Deus é fiel para cumprir aquilo que disse. Só que a gente sabe que Deus é fiel para cumprir, mas existem responsabilidades que são atribuídas para nós. E não é que Deus está fazendo uma troca. Você faz e eu cumpro. Não, Ele prometeu. Se Ele prometeu, nem que seja no último dia da sua vida, Ele vai cumprir. No entanto, eu preciso me posicionar como alguém que tem consciência do chamado de Deus e preciso ter responsabilidade com Ele. Porque, veja, senão fica muito fácil. Eu peço, sento no sofá, estiro as pernas, ligo, não vale a pena ver de novo, faço um chá e espero a graça acontecer. Aleluia, não. Se depender de mim, vai ser desse jeito. Mas você eu não sei. Eu vou sentar, cruzar a perna e vou esperar com um chá na mão. Mas entenda, diante da glória de Deus, existe um tempo determinado para cada coisa. O que não muda nesse processo é a palavra e a promessa.
mas o tempo pode acontecer de ser alternado. Porque, veja, quando Deus promete fazer algo na nossa vida, por mais que a gente queira que isso aconteça de forma rápida, se Deus entender que aquele não é o nosso momento e não é o momento de recebermos o que Ele preparou, Ele não cumpre. Ele não faz, porque Ele precisa nos preparar primeiro. Então nós temos o poder, meu irmão e irmã. Aliás, nós não temos o poder de antecipar a graça de Deus, mas nós temos um poder extraordinário. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem um poder extraordinário nas mãos. Aí pergunta para ele assim, ó, sabe qual é? De atrasar os planos de Deus com as suas atitudes. Fala para ele. Atrasar os planos de Deus com a sua afobação. Veja que os homens estavam no deserto, eles estavam debaixo de uma promessa, debaixo da mão de Deus. E quando eles se deparam com a primeira circunstância de vulnerabilidade, quando eles se deparam com a primeira circunstância em que as coisas não aconteceram como eles esperavam, a primeira coisa que vem nos seus lábios é um cântico de murmuração. Eles começam a xingar Moisés e Arão, eles começam a literalmente fazer uma contenda no deserto. Começam a se arrepender de terem saído das garras do faraó do Egito. Veja, eles eram escravos e no primeiro sinal de erro, ou no primeiro sinal de falta de planejamento, os caras começam a pensar, isso era melhor não ter ficado na tribulação que a gente vivia lá atrás. Porque aquela parecia mais confortável do que essa que a gente está vivendo agora. Isso nos desperta uma reflexão para a gente entender que quando a gente diz sim para Jesus e fala para ele assim, ó, eis-me aqui, numa vida de cristãos, numa vida de católicos sobretudo, às vezes a gente vai ter dores maiores do que a gente imaginava que teria. Tribulações maiores do que as que a gente imaginava que teria. E eles começam a confrontar Moisés e Arão. Falou, e aí, bonitão? Você falou que a terra ia brotar leite e mel dela, só tem deserto, só tem pedra. Você falou que da terra manaria o alimento que saciaria a nossa fome, que nós plantaríamos e que nós veríamos crescer. E a gente só vê o povo morrendo de sede, só vê o povo murmurando. E começam a confrontar Moisés e Arão. Moisés e Arão, os responsáveis então por aquele povo, eles decidem fazer algo que, diga-se de passagem, para mim é a atitude de um homem de Deus e que é exatamente aquilo que precisa ser feito todas as vezes antes de tomar uma decisão. Eles entram naquilo que a palavra de Deus chama de tenda de reunião e eles vão ter um particular com o Senhor para entender exatamente aquilo que era a direção de Deus. Eles começam a orar, glória a Deus, Flavião. Flavião aparece do nada e manda um aleluia desse aqui, cara. Se o cara não tiver com um coração bom, você já viu, né? Mas vamos lá. Os caras vão ter um particular com Deus na tenda de reunião e buscar orientações para aquilo que eles precisavam fazer, visto que o povo estava confrontando eles. Visto que o povo estava realmente pedindo contas da promessa de Deus. E Deus olha para Moisés e Arão e dá uma ordem simples para eles. Vai lá, junta todo o povo diante da pedra. E já que eles estão com sede, você vai profetizar sobre a pedra. E o povo vai beber água em abundância e vai saciar sua sede. A conversa foi rápida, a instrução foi simples. Eles ouviram e saíram de dentro da tenda de reunião. Aqui eu queria te pedir que vocês colocassem na figura de Moisés ou de Arão, talvez você não se sente tão gabaritado como Moisés, mas se colocasse diante da posição de alguém que acabou de ouvir algo da parte de Deus, que acabou de ouvir uma instrução da parte de Deus e acabou de ser direcionado por ele. Os homens saem com a instrução, saem com a orientação, saem com a ordem da parte de Deus, reúnem o povo todo diante da pedra e ali acontece o extraordinário, o sobrenatural, que é o quê? Da pedra jorrar a água que saciaria a sede dos homens. Glória a Deus. Isso é extraordinário, sim ou não? Só que por vezes a gente precisa entender que o extraordinário pode ser sinal de perda e de queda para nós. Aí você fala, misericórdia. Da pedra saiu água, saciou a sede do povo, o que eles queriam era água para saciar a sua sede, deu tudo certo. Por que o extraordinário que acabou de acontecer pode ser sinal de perda para nós? Porque às vezes pode manipular o chamado de Deus ou a ordem dele para a nossa vida. E aqui existe uma manipulação da ordem de Deus em relação àquilo que precisava acontecer. Porque se você olha para o que foi dito para Moisés e Arão, foi simples. E aí talvez nós façamos uma reflexão do porquê que certas coisas não dão certo na nossa vida. Porque a gente escuta o que Deus está falando, só que entre escutar e entender existe um abismo gigantesco, aleluia. Entre escutar o que Deus está falando e entender e compreender o que Ele está dizendo, existe um abismo gigantesco. Moisés e Arão, eles escutam Deus falar que era para eles reunirem o povo diante da pedra e que Moisés tinha que fazer o que na pedra, irmãos?
profetizar. O que precisava acontecer era o seguinte: Moisés precisava olhar para a pedra e falar assim: ei, pedra, abre um buraco e jorra água para saciar a sede de todo mundo. O Senhor seria glorificado, o povo teria a sua sede saciada e teria dado tudo certo. Só que Moisés está tão irritado com a pressão daquele momento. Moisés está tão irritado com os ruídos, com o barulho que está acontecendo em torno dele, que ele escuta a orientação de Deus, só que ele não compreende o que precisa ser feito. Por não compreender, ele manipula, mesmo que sem intenção, a orientação de Deus. E faz as coisas exatamente de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele tinha compreendido. Mas não era aquilo que Deus tinha mandado. Ele junta o povo, ele chama o povo de rebelde, ele grita com o povo, fala que é um povo de pouca fé, um povo que não tinha guardado a palavra de Deus, um bando de perdido que estava com saudade da escravidão do Egito, se irrita com esse povo, pega o mesmo cajado que ele usou para abrir o mar e ele bate 2 vezes na pedra. E quando ele bate a 2ª vez, a pedra trinca, sai água e sacia a sede do povo. O resultado deu certo, sim ou não, irmãos? Mas o método não foi o de Deus. O lance é o seguinte, a gente precisa compreender hoje. O que Moisés fez estava certo, sim ou não, irmãos? Vamos fazer uma reflexão simples para você entender o que você está respondendo para mim. Em relação à sede que o povo tinha e ao resultado que era ter água para saciar a sede do povo, Moisés fez a coisa certa, sim ou não? Sim, fez a coisa certa. Só que naquele tempo, e no tempo presente em que nós estamos, fazer a coisa certa somente não é o suficiente. Deus não está atrás de homens e mulheres que façam a coisa certa. Misericórdia, Anderson. Não, misericórdia não. Glória a Deus. Deus não está atrás de quem faça as coisas certas. Coisa certa por coisa certa, a gente pode cair na vala da filantropia. E não é isso que Deus está procurando nos seus filhos. Deus não precisa de homens que façam as coisas certas, mas sim homens que obedeçam o que Ele está mandando. E aí, entre obedecer o que Deus está mandando e fazer a coisa certa, existe um outro abismo gigantesco, irmãos. Moisés faz a coisa certa, ele chega num resultado certo, mas não é como Deus mandou. E aí, fazendo a reflexão dentro desse contexto de história do cristianismo, de homens e mulheres cristãos católicos como somos, que é o contexto dessa reflexão que vocês estão fazendo dentro desse final de semana de retiro, a gente pode olhar para o momento em que a gente está vivendo na igreja. Tem um monte de ruído e um monte de burburinho acontecendo em torno de cada um de nós, sim ou não, irmãos? A gente está escutando um monte de barulho, um monte de coisas a respeito da igreja, e essas coisas estão fazendo com que a gente ouça aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem em relação à sua igreja, mas não compreenda exatamente aquilo que ele disse. A Sagrada Escritura e o Evangelho diz que Pedro, ele seria tornado então pedra, e sobre a pedra que é Pedro, Deus construiria a sua igreja. Deus então levantaria a sua igreja. E Deus faz, através de Jesus, um acréscimo nessa frase, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sobre ela quem? Sobre a igreja. Então, se a partir de Pedro, no nosso caso, Francisco, que é sucessor dele, o Senhor edificou a igreja, a pedra fundamental, a pedra de alicerce, irmãos, podem falar o que for. Está chegando um tempo em que a igreja vai acabar, que está chegando um esfriamento, e que está chegando sei lá o que, irmãos. A palavra disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então, o que eu preciso entender? Se Deus me mandou ser fiel e perseverar até o fim, tudo à minha volta pode estar dando errado. Eu posso abrir os meus olhos e posso enxergar promiscuidade, posso enxergar roubo, posso enxergar o que quer que seja, mas eu não caminho pelo que eu ouço e pelo que eu vejo, eu caminho pela palavra que me disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então, irmãos, seja nesse tempo ou no tempo que há de vir, se Cristo disse que a igreja permaneceria de pé até a volta dele, o mundo pode desabar em torno de nós. Nós estamos onde nós deveríamos estar, vivendo exatamente o que era oportuno para viver e aguardando exatamente aquele que tem o poder de resolver todas as coisas. É isso, irmãos, é isso. Só que é o seguinte, a gente às vezes, irmãos, e aí é que tá, a gente é ser humano. Nós somos seres humanos. E nós nos deixamos influenciar, irmãos, pelo contexto que está acontecendo em torno de cada um de nós. A gente acha que porque a gente não saiu da igreja e porque a gente não foi embora, está tudo certo. E às vezes nós estamos dentro, mas muito mais fora do que se nós estivéssemos fora de verdade.
Fisicamente nós estamos caminhando, fazendo as coisas, executando tarefas, cumprindo planos, e o nosso coração está longe de Jesus. O nosso coração está longe do Senhor. Nós estamos aqui esperando a água que vai saciar a nossa sede, mas a gente focou na água e não consegue ver o caminho que tem pela frente, que a gente precisa continuar caminhando. E o grande problema é que a gente começa a associar a nossa caminhada de cristãos com o resultado do que eu espero. Então, chegou um determinado momento, eu preciso de algo, eu vou no meu resolvedor de problemas, peço ao meu resolvedor de problemas que me dê o que eu preciso, e enquanto ele não der, eu não continuo caminhando. Eu preciso dizer para você que se você parar no caminho para esperar Deus fazer aquilo que você espera, se não for a vontade dele, você está enrolado, porque você pode morrer no lugar onde você está. Nós precisamos entender que Deus não é resolvedor de problemas. Eu dei até um calor no meio desse frio agora. Mas Jesus... A gente precisa entender que Jesus ele não é um resolvedor de problemas. Ele é o nosso pai, nós somos filhos. Filho tem autoridade dentro de casa, sim ou não? Bem que nessa nova geração eu estou meio assustado, hein, irmãos? Essa nova geração está me causando certos espantos. Mas eu tenho tentado conservar em casa os ensinos e as tradições que a gente recebeu desde pequeno, dos avós e dos pais. Mas filho não tem autoridade dentro de casa. Quem manda é o pai e a mãe. E o filho faz o quê? Obedece. Se Deus diz que não é para esse tempo, irmão, você tem que fazer o quê? Birrar, rodar no chão, choramingar porque não está acontecendo? Você tem que continuar caminhando. Ah, Senhor, eu estou com sede. Se Deus não mandar alguém abrir uma pedra para você beber água, eu preciso dizer que você vai precisar continuar caminhando com sede. Não dá para parar e ficar esperando as coisas acontecerem. Eu não sei se vocês estão conseguindo ter dimensão disso, irmãos. E que difícil é pregar. Eu fiquei sabendo que o Padre Eduardo pregou antes, né? Não? Quem que pregou antes? Então estou mais confortável agora. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Estou mais livre agora. Obrigado por ter tirado esse fardo das minhas costas. Aleluia. Bendito seja Deus. Então vamos pregar agora. Vou começar a pregação agora. Aleluia. Eu vi no cronograma que era um homem, eu falei, deu ruim. Mas glória a Deus, não cometi nenhuma besteira, então dá certo, dá pra gente continuar agora. Mas veja, por vezes a gente está imaginando, irmãos, que as coisas precisam acontecer exatamente no tempo em que nós traçamos. E veja, na caminhada de cristãos, na caminhada de homens e mulheres batizados no Espírito Santo, na caminhada de católicos como somos, porque eu não sei se te disseram, mas nós somos católicos, glória a Deus. Nós amamos a Virgem Maria, glória a Deus. Tenho problema nenhum com os evangélicos, aleluia, gosto para valer, amo meus irmãos, mas nós somos católicos. Nós estamos solidificados em cima da pedra que Jesus disse que o inferno não prevaleceria sobre ela. Então veja, vai chegar um momento em que a gente vai ter água em abundância para beber e saciar a nossa sede, glória a Deus. Mas vai chegar um momento em que a gente vai precisar passar pelo deserto e sentir sede. E aí quando a gente chega no deserto, e sente sede, a gente precisa compreender que nós não podemos ficar parados, esperando que aquela situação mude. Se aquele ambiente não está favorável, a gente precisa se levantar e continuar caminhando. E quando eu digo continuar caminhando, não é sair da igreja, mas é continuar avançando em direção à eternidade, à santidade, em direção ao lugar onde Deus disse que queria cada um de nós, que é o céu. E às vezes continuar caminhando é continuar dentro da mesma paróquia que você está, aleluia. Continuar caminhando é continuar na mesma comunidade que você está, aleluia. É continuar com o mesmo pároco que você tem, glória a Deus. Que diga-se de passagem, vocês estão muito bem servidos. Padre Birajara é natural da minha paróquia. A dona Dalva Santa, que está no céu, a gente conhece desde muito pequenininho. E vocês têm um padre que não é fácil, aleluia, mas é um santo homem de Deus e que certamente tem conduzido vocês por um caminho em que, diga-se de passagem, é um caminho sólido, é um caminho seguro e que tem nos levado até Jesus. O grande problema é que se a gente for levar lá ao pé da letra, a gente questiona os métodos, porque ele é duro na queda. E eu falo por ter liberdade de poder falar diretamente para ele, para a família, mas... embora questionem-se os métodos, o resultado é o céu, o resultado é a graça de Deus. Então a gente precisa entender que não é trocando de paróquia, não é trocando de pastoral, não é mudando de movimento que as coisas resolvem a nossa vida. Porque hoje eu sou ministro da Eucaristia, hoje eu estou na Irmandade do Santíssimo e aqui eu não estou vendo a minha vida andar, aqui eu não estou vendo a graça acontecer, aqui eu não estou vendo os milagres acontecerem. Eu vou fazer o quê? Eu vou para o grupo de oração, porque lá tem uns aleluiados, lá os irmãos rodam no manto, os irmãos da glória a Deus. E eu sei que na primeira semana que eu for no grupo de oração, o milagre vai acontecer na minha vida. E você vem 1 ano já e não aconteceu nada. Você não conseguiu bater nenhuma palma no louvor que os irmãos cantam. E eu preciso dizer para você que não é mudando de lugar que as coisas resolvem. É mudando o nosso interior e a nossa mentalidade. Romanos vai dizer,
Não vos inquieteis com absolutamente nada, mas diz também, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Pela renovação do quê, irmãos? Pela renovação do quê? Algumas traduções falam do vosso espírito. Eu me valho de Jerusalém e algumas outras traduções que dizem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que possais fazer o quê? Sentir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus? Não glória a Deus. A fim de que possais compreender. Não é sentir. A gente está caminhando no cristianismo, na igreja de Jesus, senhor Jair e Antônio, esperando sentir alguma coisa. E eu preciso dizer, irmão, se a gente for caminhar pelo que a gente sente, a gente vai sentir sono, a gente vai sentir fome, a gente vai sentir cansaço. E isso vai nos fazer ficar exatamente onde nós estamos. Quando Paulo fala aos romanos, ele diz assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma metanoia que precisa acontecer em nós. E quando a mente é renovada, a gente não sente, mas nós compreendemos qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Deus está te chamando para compreender o que Ele quer e não para sentir o que está acontecendo em volta de você. Porque se você for sentir, irmão, eu estou sentindo uma certa sede e um certo sono. Num friozinho desse de Itapecerica, nessa chuvinha, aleluia. Estou sentindo vontade de ir para o meu leito e descansar. Mas Deus te chamou aqui para compreender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle. Então aquela pedra que jorrou água, que para os olhos do que chegou agora e que acabou de olhar o que aconteceu, foi o extraordinário, para nós precisa ser um resultado que não estava dentro do propósito de Deus. Um resultado que não estava dentro daquilo que era esperado. E como que a gente faz um link disso para Jesus? De maneira muito simples, porque a gente olha no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, e é o texto que eu quero convidar você para ir comigo lá nele agora. A gente faz um link importante. Porque 1 Coríntios, só busca lá, não conversa com quem está do seu lado não, só busca o texto e vem comigo. 1 Coríntios, capítulo 10. E aí a gente faz um link com o texto e olha lá, o texto em Coríntios dizendo o seguinte, não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem em que todos atravessaram o mar. Veja. Os que vieram antes de nós atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Eles estavam debaixo da mão de Deus, que prometeu fazer todas as coisas. E o texto diz o seguinte, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Esse versículo 2 faz todo sentido, porque todos receberam o mesmo batismo, todos comeram da mesma comida e beberam da mesma bebida. Nós estamos dentro de uma igreja onde todas as pessoas foram batizadas na pia batismal, assim como nós fomos. Todos são alimentados pela mesma Eucaristia que nós somos alimentados todos os dias, mas nem todos têm o mesmo comportamento e nem todos se apresentam diante do Senhor da mesma maneira. O verso 4 diz o seguinte, todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra é Jesus. Todos estão ouvindo a mesma palavra, ou seja, estão bebendo a mesma água-vida. Só que entenda, quando nós bebemos algo, quando nós comemos algo que nós não compreendemos, aquilo que deveria ser instrumento para saciar a nossa sede, para matar a nossa fome, se torna instrumento de regresso e de condenação para nós. Não sei se você já ouviu, mas a Santa Igreja nos ensina, e nós somos catequizados nesse aspecto, em que quando nós comungamos em situação de pecado ou fora da graça de Deus, fora de um estado de graça, aquela mesma Eucaristia, que é a persona de Cristo, que é o próprio Cristo ali na Eucaristia, que deveria ser sinal de salvação para cada um de nós, quando comungamos em estado, aliás, fora do estado de graça, aquela mesma Eucaristia que tem o poder de nos santificar é aquela que nos condena, é aquela que destrói, como todos nós. Então nós estamos comendo a mesma bebida, bebendo a mesma bebida, só que o resultado não tem sido o mesmo para todas as pessoas. Nós só chegamos a exatamente o centro do propósito de Deus quando nós temos consciência, a consciência transformada e o entendimento do que nós estamos fazendo.
A consciência transformada e o entendimento necessário para compreender que aquela comida e aquela bebida nem sempre chegou no momento em que nós esperávamos, mas quando chegou nos fortaleceu para continuar caminhando mais um tempo na direção do céu, que é onde Jesus espera por cada um de nós. E aí o texto segue dizendo, não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriam um deserto. Tem muita gente que foi batizado na mesma pia que nós, que comungou o mesmo Cristo que nós e que morreu pelo caminho, porque se sentou para esperar acontecer algo de sobrenatural que não aconteceu. E não continuou caminhando, e isso desagradou o coração de Deus. O texto está dizendo para nós, a maioria das pessoas em torno de cada um de nós não ficou satisfeito com as renúncias que precisava fazer, não se alegrou com as abdicações que precisava fazer, não se sentiu satisfeito por tudo aquilo que precisava abrir mão para continuar seguindo a Jesus e sentou para esperar uma solução melhor ou menos dolorosa do que a que o próprio Cristo tinha apresentado para eles. Veja, irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se declarar católico e se declarar cristão, servo de Deus, vai exigir de nós dar muito mais do que receber. Dar muito mais do que receber. Meu cunhado é judeu, mora em Israel, em Jerusalém, uma família numerosa, o irmão da minha esposa. E nós estávamos conversando uma vez e eu fui questioná-lo a respeito das práticas que acontecem dentro da sinagoga, o porquê que eles vão rezar, o que eles fazem, o porquê o significado das roupas, dos trajes e tudo aquilo que envolve a prática de oração dentro da sinagoga. Meu cunhado diz que desde o momento em que eles começam a se paramentar e a se preparar em casa, cada veste, cada parte da veste que eles começam a usar e começam a se preparar e até a chegada deles na sinagoga é um ato de reflexão em torno não daquilo que vai pedir, mas daquilo que vai entregar diante do Senhor, dentro da sinagoga. Veja, nós estamos indo para a igreja para pedir ou para entregar, irmãos? E se a sua resposta foi, nós estamos indo para entregar, a minha pergunta para você é, você está indo para entregar aquilo que você quer ou aquilo que Deus te pediu? Talvez essa segunda pergunta seja um pouco mais difícil do que a primeira. Porque você pode se iludir e falar, não, estou indo entregar. Mas será que o que você está indo entregar para Jesus é aquilo que realmente Ele espera receber? Ou é o que está te sobrando, ou que não está mudando, ou que não está fazendo nenhum tipo de relevância na sua vida? Porque se o que você está entregando para Jesus não é o que Ele pediu, é aquilo que de alguma forma não faz diferença para você, é a mesma coisa que você não tivesse entregue absolutamente nada. Padre Antônio Vieira vai dizer que se nós não entregamos tudo, nós não entregamos absolutamente nada. Absolutamente nada, irmãos. E aí eu olho para pessoas aqui que são de diferentes realidades, que são de trabalhos diferentes, de origens diferentes, que têm conhecimentos diferentes, que têm, talvez, convicções diferentes, embora nós estejamos todos no mesmo lugar, e eu entendo que isso aqui seja um movimento de convergência, nós viemos todos parar no mesmo lugar, como diz aquela canção, cada um de nós tem uma história, e de repente aqui estamos nós. Então, eu acredito que a gente convergiu até aqui. Não há divergências aqui entre nós, amém? É lógico que há, claro que tem. Tem várias. Só que tem muito mais convergência do que divergência aqui no nosso meio. Então a gente veio parar aqui. Cada um por um caminho veio. Hoje estamos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. A gente está no lugar certo. O grande problema é, a gente vai sair do jeito certo desse lugar? A gente vai sair do jeito certo, irmãos? Eu preciso provocar vocês a essas reflexões, porque podem parecer um pouco pedagógicas ou talvez um pouco conflitantes, mas se a gente não entender o simples, a gente não vai entender o complexo. Se a gente não abrir mão daquilo que nos aprisiona hoje, a gente não vai conseguir fazer mais absolutamente nada. Mais absolutamente nada. Nossa, é muito difícil. Eu posso garantir para você que abrir mão daquilo que hoje te aprisiona é uma das coisas mais fáceis que você vai fazer em toda essa caminhada. Não parece ser o mais difícil agora. Agora parece ser o mais difícil. Mas vai chegar um momento que coisas muito mais difíceis vão acontecer e o Senhor vai exigir de você. E aqui eu findo dizendo, como diz o texto, essas coisas aconteceram para servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos as coisas más como eles cobiçaram. Nem que vos torneis idólatras como alguns deles, como está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber e depois levantou-se para se divertir. Vai ter dias em que nós vamos ter lágrima para chorar, mas não vamos ter um sorriso no rosto para oferecer para ninguém, glória a Deus.
Nós somos cristãos, irmãos. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é cristianismo. Essa é a Igreja Católica Apostólica Romana. É isso aí. Vai ter dias que a gente vai ter uma festa para fazer, a ressurreição. Glória a Deus. Nós vamos ter sábados santos, vigílias pascais para nos alegrarmos, mas nós vamos ter muitas quaresmas e muitas sextas-feiras santas para chorarmos um luto de uma dor que nós não gostaríamos de sentir. E essa é a igreja de Jesus, irmão. E eu preciso dizer para você que a vigília pascal ela é um dia só. A quaresma são 40. Talvez para nos dizer que os dias em que a gente vai chorar talvez sejam muito mais numerosos do que os dias em que a gente vai se alegrar. Mas não atribule o seu coração. Fique em paz. Porque do mesmo jeito que tem choro, tem alegria. E o dia da alegria pode ser menor do que o dia do choro. Mas o tamanho da alegria que você vai sentir nesse dia, sem dúvida, é muito maior do que todo o tempo que você chorou na sua vida. Ah, irmão, a gente precisa sair da atmosfera do tempo, sair da atmosfera do Cronos e entrar na atmosfera do Kairos. Porque o Senhor, o Cristo, Ele é a nova pedra. Não é a pedra que precisou de uma profecia e nem a pedra que precisou de 2 golpes para brotar água. Ele é a pedra que se entrega, que é transpassado fora da sua própria vontade, mas que ainda assim jorra uma água viva para saciar a sede do que os procuram. E antes disso, até a mesma pedra que se apresenta a uma mulher e diz para ela, se conhecesses o dom de Deus e soubesse quem que te pede de beber, era você que sentiria sede, e eu poderia fazer brotar de dentro de você um rio de água viva para que você nunca mais precisasse voltar aqui para tirar a água desse poço, para que você nunca mais tivesse sede. A mudança que Deus precisa transformar em nós e precisa operar em nós aqui nesse final de semana é nos tirar da condição de quem precisa ir à pedra para beber água e nos transformar em pedras vivas que jorram dentro e não fora, para que a gente não precise continuar a ficar buscando em vários lugares, mas para que a gente jorre de dentro uma água que vai pela eternidade e que sacia sempre a nossa sede e que nos permite continuar caminhando sem mais pararmos pelo caminho. Sem mais pararmos pelo caminho. Eu não tenho crítica nenhuma à canção, pelo contrário, eu gosto muito dela. Aquela canção diz assim, ó: minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Se a minha alma ainda tem sede do Senhor, é porque o rio não está fluindo de dentro. É porque a pedra ainda não está vertendo água. Preciso dizer para você, chegou o dia de nós profetizarmos sobre nós mesmos, assim como Cristo profetizou sobre si. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nós precisamos profetizar sobre as nossas vidas, dizendo que do nosso interior, nesse final de semana, vai fluir um rio de água viva. Um rio que nunca mais vai nos fazer sentir sede e que, além disso, vai saciar a sede dos que nós encontrarmos pelo caminho, irmãos. E aí a gente precisa dizer amém quando o Espírito fala amém. E eu preciso compreender que o que era necessário para essa hora foi oferecido. E que você já compreendeu aonde Jesus quer te levar. Portanto, se você se sentir à vontade, eu queria convidar você a ficar de pé, por favor. Eu volto a dizer, Jesus não está à procura de homens e mulheres que façam a coisa certa. Ele está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a obedecê-lo. Evangelho de São João, capítulo 20, nós vamos ver os discípulos que tinham recebido uma ordem de Jesus para permanecerem no mesmo lugar, seguindo a Pedro, que se enfadou e decidiu voltar e ir para o rio pescar. Vai todo mundo atrás dele, eles entram no mesmo barco, eles pegam a mesma rede, eles pegam as ferramentas e sobem para o alto do rio, passam uma madrugada inteira jogando a rede, e vai dizer a palavra que eles não pegam absolutamente
Nada. Quando eles voltam para a margem e se depara com Jesus, o mesmo Jesus fala para eles o seguinte: volta com o mesmo barco, com a mesma rede, com as mesmas ferramentas, só que agora você vai jogar a rede para o lado direito. A minha pergunta para você é a seguinte: jogar a rede para o lado direito ou para o lado esquerdo num mar que tem peixe faz a diferença, sim ou não? Nenhuma! Não faz diferença nenhuma. O que Cristo quer dizer é o seguinte: jogar a rede num lugar sem a ordem dele é inútil. A gente pode estar num mar que tem inúmeros peixes, a gente não vai pegar nada. Quando Cristo manda eles voltarem e jogar a rede para o lado direito, é ele dizendo: a minha ordem é, joga para o lado direito. Com a ordem de Jesus, aquilo que nós fazemos gera fruto, gera resultado. Então entenda, em nome de Jesus, o Senhor está nos mandando fazer a vontade dele hoje, irmãos. Fazer a vontade dele. Pare de fazer as coisas certas, e isso não é pretexto para fazer as erradas. Aleluia! Aleluia ou não? Pare de fazer as coisas certas e comece a fazer o que Deus está mandando. Porque aí a gente sai da zona do legalismo e entra na graça. E entra na graça. E é isso que nós precisamos. Portanto, levante os teus braços e peça ao Senhor a graça de, nessa manhã, entrar aí no lugar onde se manifesta a vontade dEle, no lugar onde Ele dá as orientações, e peça ao Senhor: Jesus, me permita ouvir o que o Senhor está dizendo, mas mais do que ouvir, me dá a graça de compreender a Tua palavra. Carabassa da libirierebessa da ramachalare. Ribibi carabassa da la mandarare. Shiriri alabasso do luri cambarari alala. Ora alabasso do ramanda querere bashere. Yerele bambandari ribiriana la 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 la. Suriya ba karara ba chiri bikiri basara namanda. Yey shiribi karala la la ba ba la 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 ye. Ora la basara nara la. Ora la ba gerere yere. Vamos, irmãos, vamos orar ao Senhor essa hora. Vamos. Mesmo com sede, vamos dar passos e profetizar sobre nós. Deixa o rio fluir. Xerebatiriri campalaramassare. Oralabasiriri barabamborololo. Ararabamandara tirebasurie. Aramandacho sodolo. Glória a teu nome. Não posso mais conter em mim esse desejo de ti. Está crescendo mais. 37, que é o texto que antecede a palavra de Hebreus 11, que todos nós conhecemos, que se refere à fé. A fé que nós precisamos ter, a fé que é fundamento, a fé que é esperança para todos nós. Mas antes de falar de uma fé que é fundamento de esperança, o texto no capítulo 10, verso 37 diz o seguinte: ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38 diz: o meu justo viverá pela fé, porém se ele desfalecer, o meu coração já não se agradarei dele. Versículo 38 diz que o justo viverá pela fé, mas se ele desfalecer, o coração do Senhor já não se agradará dele. E o versículo 39 finda dizendo: não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. O sentimento que me vinha é que muitas pessoas que estão aqui são pessoas experimentadas na fé, pessoas que já caminham há bastante tempo e que tiveram nesse tempo um convite da parte do Senhor para se aproximar mais dele. Mas há um número expressivo de pessoas no meio de nós que estão cansados, desanimados, com fardos que pesam sobre as suas costas. Para muitas pessoas esse retiro está sendo um momento de transformação. Já para outras está sendo um alívio da parte do Senhor.
E aí, quando eu digo alívio, eu faço questão de enfatizar o alívio, porque Deus não vai tirar as lutas e nem os sofrimentos, mas Ele trouxe você aqui para aliviar o fardo que pesa sobre as suas costas. Não perca o ânimo, porque a palavra diz que se a gente desfalecer, Deus não vai se agradar de nós. Mas mantenha sobretudo a fé. Se você estiver sem forças, o Espírito vem e te fortalece, porque a fortaleza é dom. Mas não perca em nenhum momento a convicção de continuar caminhando, porque Deus precisa de você de pé e em movimento, irmãos. O peso está muito grande, eu não consigo suportar. Então aproveita o ambiente em que Deus te colocou aqui nesse final de semana para aliviar o fardo que pesa sobre as suas costas. Aproveita isso. Se existe algo do que nós podemos nos aproveitar, é disso, do fardo que está saindo das nossas costas e da liberdade que nós temos de entregar tudo para Deus aqui e deixar que Ele faça a sua vontade e deixar que Ele nos conduza. Bendito seja Deus. O teu Espírito me tira do conforto. Canta isso. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. A tua obra será conhecida, Senhor. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura. Já não sou eu era, eu sou novo em ti.